aí, gente, tudo bem? Aqui é Matheus Maia, Head Nutri da Certo Saúde, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das aplicabilidades da N-acetilcisteína, que é a NAC, na COVID. Só que antes da gente conhecer diretamente a relação, a função da NAC na COVID, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o vírus da COVID, como ocorre a infecção, e entender um pouquinho mais também sobre as funções da NAC, as doses, se há contraindicação, para quem é indicado, para depois a gente entender o que os estudos trazem, o que os estudos mostram e elucidam a respeito da NAC no contexto da COVID. Bom, a COVID é uma infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 e esse vírus, quando ele entra no organismo do hospedeiro, que somos nós, né, seres humanos, quando ele entra no organismo, ele é ativado, após ele ser ativado, ocorre a fusão, a união da membrana desse vírus com a membrana da nossa célula. Ou seja, ele entra, ele é ativado e ele se liga às nossas células, ocorrendo o quê? A infecção. Só que o nosso corpo, que é bem espertinho, ele detecta esse vírus através de receptores, são os receptores Toll-like. E quando eles percebem, né, que há esse vírus, eles sinalizam para as células do sistema imune, que é o sistema responsável aí pela defesa do nosso corpo, eles sinalizam para o sistema imune, para as células do sistema imune, de que há o vírus intruso ali. E aí o que é que acontece? Essas células do sistema imune começam a secretar citocinas pró-inflamatórias, que estão ali para marcar para o corpo de que ele precisa combater esse intruso, que é o vírus da COVID, o SARS-CoV-2. E aí essas células, essas citocinas pró-inflamatórias, quando elas vão agir ali nas células a quais são direcionadas, o que é que acontece? Elas acabam ativando e estimulando uma via, que é a NF-κB, que também vai fazer com que secrete mais citocinas pró-inflamatórias. E aí o que é que acontece? Muita citocina pró-inflamatória. E esse é o fenômeno chamado tempestade de citocinas. Esse fenômeno pode acarretar muitas complicações na COVID e pode levar até a morte. A gente precisa entender também que na COVID há aumento do estresse oxidativo, há o risco de fibrose, há muitas possíveis complicações pulmonares, então a gente precisa estar aí combatendo essa infecção, porque é algo muito complexo e que pode realmente levar à morte, como levou muitas pessoas, infelizmente. E a NAC, que é um suplemento derivado do aminoácido cisteína, ele tem ação mucolítica, tá? Ele quebra as fontes de sulfeto do muco, ou seja, ele aumenta a viscosidade. O que é isso? Ele torna o muco menos denso. E aí, se o muco está menos denso, ele é mais fácil de eliminar. Então, o NAC, a gente pode dizer que a NAC, ela aumenta a facilidade de se eliminar o muco, de se quebrar e excretar esse muco. A NAC também tem função antioxidante, por ser precursora da glutationa, que é o nosso antioxidante endógeno. E também tem função antifibrótica, evitando a fibrose, né, que é do pulmão, que ocorre na COVID. E aí acaba que todas essas funções da NAC, antioxidante, mucolítica, antifibrótica, acabam sendo muito aplicáveis no caso da COVID. Só que a gente precisa compreender que os estudos trazem as doses que foram benéficas para pacientes com COVID foram doses altas, acima de 1.200 miligramas. A gente sempre indica para pacientes que querem benefícios na saúde, ação mucolítica, ação antioxidante, a gente indica 600 miligramas. Porém, os estudos, no caso da COVID, que foram em pacientes hospitalizados, pacientes agudos, foram doses altas, acima de 1.200, para ter os benefícios. Porém, se você está com sintomas leves da COVID, se você quer apenas os benefícios na saúde, a gente indica 600 miligramas. Mas, segundo os estudos, para efeitos, para possíveis benefícios no caso da COVID, são doses acima de 1.200 miligramas. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da infecção da COVID, como ela ocorre, sobre a NAC, como ela pode ajudar, as doses ou alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários que vamos ter o maior prazer em te responder.